redução da carga horária de trabalho e o salário mínimo. Esses direitos foram sistematizados com a aprovação da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, em 1943, no governo de Getúlio Vargas. Mas apesar de tantas conquistas, o desemprego vem aumentando muito e muitas pessoas buscam no mercado informal uma forma de sobrevivência. É sobre isso que vamos conversar no Mídia de hoje, com a gente, o economista Jefferson Giuliatti, e a juíza e presidente do Tribunal do Trabalho, Maria Francisca dos Santos Lacerda. Boa noite, Maria. Boa noite. Boa noite, Jefferson. Boa noite. Doutora, vamos começar explicando a diferença de um trabalhador no mercado informal, um autônomo e um subemprego. Bom, o trabalhador no mercado informal é todo aquele que não tem um registro na carteira de trabalho, que não tem licença da prefeitura, que não paga o imposto estadual, né, o ICMS, e etc. Não tem registros do seu comércio, do seu negócio, do seu trabalho das instituições competentes. O autônomo é todo aquele que tem um trabalho, que exerce um trabalho por conta própria, é dono do seu instrumento de trabalho, ele tem aquela autonomia. E a pessoa do subemprego é todo aquele que não tem uma renda suficiente à sua necessidade básica. Hoje, pela Constituição, seria um salário mínimo, quem ganha menos que um salário mínimo. Na verdade, se nós formos tratar a pessoa da economia informal com o subemprego, eu penso que essas pessoas estão equiparadas. Exceto o autônomo, que o autônomo tanto pode ser uma pessoa que tem um subemprego, como pode ser uma pessoa da economia informal, como pode ser uma pessoa que tem uma remuneração bem alta, dependendo da atividade que a pessoa exerce. Até uma pessoa totalmente legalizada, né? Até uma pessoa totalmente legalizada. Aliás, a palavra autônomo tem a conotação de uma pessoa legalizada, não de economia informal. E Jefferson, tem uma explicação para esse aumento de desemprego? Bom, veja bem, vários fatores explicam esse processo de desemprego e também desse aumento constante da economia informal na nossa economia hoje. O maior e o principal dele é a crise econômica que o país atravessa. Então, essa crise econômica, ela diminuiu consideravelmente os postos de trabalho, quebrou várias empresas. Um outro problema também que tem deslocado uma boa parte dos trabalhadores do setor formal para o setor informal é a questão tecnológica. Então, a tecnologia ela tem sido um elemento poupador de mão de obra dentro dessas grandes empresas. E também as reformas, né, que têm sido feitas nas instituições públicas. Isso tem também trazido uma série de pessoas para o mercado de trabalho informal, tá? Fazendo com que essas pessoas ainda não tenham encontrado uma atividade que até então elas realizavam. Tem alguma coisa que pode ser feita para melhorar essa situação? Bom, eu acredito que uma das questões mais importantes que podem ser feitas são políticas públicas para a promoção do crescimento da economia brasileira. Ou seja, sem o crescimento da economia brasileira, o setor formal, né, ele não tem como estar promovendo essa integração desses trabalhadores que estão na informalidade para o setor formalizado. E através dessas políticas, né, de incentivo, através das reformas, da Previdência, através da nova política tributária aí, que vai ser colocada em prática a partir do próximo ano, é bem provável, pelas projeções de estudos das instituições econômicas de pesquisa, que ocorra um processo de retorno de boa parte dos trabalhadores que estão no mercado informal para o mercado formal. Mas também é muito importante considerar que ainda existe uma grande quantidade de trabalhadores que vão permanecer no mercado informal, principalmente pelo tipo de mão de obra que eles representam para a economia. E a gente pode dizer que o desemprego é um dos principais obstáculos para o desenvolvimento do país? Olha, o desenvolvimento, na verdade, ele atua dentro da esfera do crescimento econômico e dentro da esfera do desenvolvimento social. Então, ele é efeito do desenvolvimento e do crescimento econômico, né? Então, ele é um obstáculo para o desenvolvimento, sim. A gente pode estar dizendo que se você não tem desenvolvimento, não tem emprego, né, você não tem consumo. Se você não tem consumo, você não tem aumento da produção. Tá? E doutora, quais as principais vantagens e desvantagens de estar no mercado formal?
Bom, em primeiro lugar, é uma garantia, né, de uma aposentadoria futura, vamos dizer assim, porque na medida que a pessoa tem uma carteira de trabalho assinada, ela tem direito ao seu 13º salário, ao fundo de garantia, que é uma garantia para a perda do emprego. Ela tem direito ao seguro-desemprego quando perde o emprego. E no futuro, quando completar o tempo necessário, ela tem direito a uma aposentadoria quando estiver na velhice ou quando estiver por problema de invalidez. E na doença também, a pessoa quando está doente e se afasta do trabalho, ela tem como sobreviver porque a Previdência Social paga um seguro durante chamado auxílio-doença. E a pessoa que está no mercado informal, se ela adoece, ela fica sem renda nenhuma durante seu afastamento. Se ela tem um problema de acidente, ou no trajeto, ou no próprio trabalho, ela também fica descoberto. Então, na verdade, a informalidade prejudica o trabalhador nesse sentido, apesar de hoje ser uma alternativa, né? Porque se nós não temos emprego, a pessoa tem que mesmo procurar a subsistência na informalidade. E além desses direitos que a pessoa perde, existem outros direitos que a pessoa, por estar no mercado informal, perde também? Bom, o mercado informal, de qualquer jeito, é uma dificuldade na vida da pessoa, né? Outros direitos, quais nós poderíamos saber? O fundo de garantia, que é o direito do trabalhador que é vinculado, né? Acho que só, não vislumbra um outro direito que ele poderia perder. Talvez a impossibilidade também de ter financiamentos de banco, ter financiamento público também para a construção da casa própria, porque ele não tem como provar renda. Teria que ter uma política pública mais voltada para essas pessoas, para elas sejam inseridas na sociedade. Pois é, o que a pessoa que está no mercado informal pode fazer para garantir esses direitos? Ela pode pagar algum imposto, alguma coisa para garantir o futuro dela? Bom, nós podemos partir de determinados princípios. Vamos supor, um camelô. O camelô pode se registrar na prefeitura, tem uma licença da prefeitura, quer dizer, para ele trabalhar como camelô, tem que ter uma licença da prefeitura. E ele tendo essa licença da prefeitura, ele pode também pagar a sua contribuição previdenciária. Como ele faria isso? Ele teria que se dirigir à Previdência, fazer uma inscrição e ele poderá pagar como contribuinte individual, dependendo da situação. Se ele se inscrever, se ele registrar uma empresa, por exemplo, uma firma individual, vamos dizer assim, na junta comercial, se ele tiver condições de pagar contador, de fazer um registro correto na junta comercial, ele pode se inscrever como empregador na Previdência Social. Ou então como vendedor autônomo. Uhum. Nós temos essa situação de quiosques, temos os camelôs, os vendedores ambulantes, os feirantes. Nós temos diversas pessoas que realmente se inserem no mercado dessa forma e que podem se tornar formais, vamos dizer assim, nesse aspecto. Legalizados, né? Legalizados. Uhum. E Jefferson, quanto que a economia informal representa para o Estado e para o Brasil? Olha só, existem cálculos, né, de que de cada 100 trabalhadores, né, da população economicamente ativa, 45 estão dentro da economia informal. Então, isso é uma situação extremamente prejudicial de duas formas. Tanto para o trabalhador, porque ele deixa de estar contribuindo com uma renda que pode estar, no futuro, garantindo direitos, como a aposentadoria e o fundo, o FGTS. O outro é para o próprio Estado, porque o Estado ele deixa de arrecadar recursos importantíssimos para poder estar provendo para esse mesmo trabalhador, né, porque ele não deixa de ser um trabalhador estando na economia informal, qualidades de serviços públicos, como educação e saúde. Ok. Doutora, ontem, doutor Jefferson, eu estava conversando com um fiscal do Estado, um agente fiscal do Estado, e ele me disse o seguinte, que o Estado, aqui, por exemplo, o Estado do Espírito Santo, não tem condições de regularizar a situação desse pessoal que trabalha na rua, por exemplo, esses camelôs, os feirantes, etc., porque o número de fiscais é insuficiente e porque também a renda desse pessoal é tão pequena, que se o Estado fosse exigir a contribuição, eles não teriam nem como sobreviver. Então, há diversos aspectos aí nessa situação, né? Como o senhor falou. Quer dizer, tanto ele deixa de contribuir para o Estado, como o Estado deixa de contribuir para ele, né? As duas partes perdem, né? Todo mundo perde, né? Perde o povo e perde o Estado, porque se o Estado perde, o povo perde, né? Inclusive, uma das críticas hoje que tem
sido feita essa reforma previdenciária é que ela está vislumbrando apenas uma reforma dentro do trabalhador do setor público. Ele não vislumbrou ainda uma estratégia para poder absorver esse contingente de trabalhadores que estão dentro da economia informal e que não realizam nenhum tipo de recolhimento para a Previdência. Nem que seja uma parcela mínima. Essa parcela mínima representaria bilhões de reais arrecadados e que poderia estar sendo convertido para poder beneficiar esses trabalhadores e melhorar a qualidade de vida deles inclusive também. Facilitar para que esse pessoal possa se vincular à Previdência. Facilitar o trabalho, Exatamente. diminuir a burocracia, né? Talvez fosse um caminho nessa reforma agora. Né? Doutora, o trabalhador envolvido com esse clima de pessimismo, já sem esperança de conseguir um emprego, ele acaba se submetendo a condições precárias de trabalho. Existe alguma lei que fiscaliza as empresas para saber se elas estão cumprindo mesmo o seu papel, assim? A Delegacia Regional do Trabalho tem um corpo de fiscais. São auditores fiscais do trabalho que visitam as empresas. Agora, o problema maior é que o Brasil é uma dimensão continental. Então, não há auditores fiscais que dão conta de acompanhar todas as empresas. Nós temos, inclusive, problema com o trabalho escravo. Trabalho na condição análoga de escravo. Há pouco tempo nós tivemos uma notícia de trabalho escravo no Rio Grande do Sul. Quando é que alguém ia imaginar que um estado tão desenvolvido como o Rio Grande do Sul, nós teremos trabalhadores escravizados? Em grandes fazendas, porque é difícil chegar à fiscalização, é longe, difícil, problema de transporte. Nós temos estados enormes, né? Aqui no interior do Espírito Santo já foi encontrado trabalho escravo um tempo atrás. Hoje não. Mas o trabalho escravo também, se a gente for considerar a situação dos trabalhadores hoje, muitos trabalhadores, nós podemos dizer que eles não são livres. Porque se não tem sobrevivência, eles têm que aceitar qualquer tipo de trabalho e qualquer tipo de situação. Isso. E o TRT, como ele pode atuar na defesa desses direitos do trabalhador? Olha, o TRT atua quando provocado. Porque o juiz, ele só atua assim. Ele não é como o fiscal do trabalho que vai no lugar. Ele só atua se vier um pedido do trabalhador ou do Ministério Público, um trabalho, uma ação. Nós temos um princípio que chama princípio da inércia da jurisdição. Significa isso, que o juiz só pode atuar quando provocado. Então, só por meio de uma ação que o juiz toma algumas atitudes. O juiz pode, assim, como juiz cidadão, ele participar da comunidade, de discussões na comunidade, de conscientização do povo. Sim, pode. Por exemplo, o tribunal tem um projeto nesse sentido, que chama Juiz Cidadão. Os juízes vão nas periferias da cidade explicar para a população os seus direitos, para que elas possam exigir. Agora, eu não sei até que ponto que isso vai ajudar no sentido de alguém que tenha consciência para conscientizar. É um trabalho a longo prazo, porque, na verdade, se hoje nós não temos emprego, não temos subsistência para as pessoas, mesmo que a pessoa saiba o seu direito, como é que ela vai reivindicar? Isso. Não é? Tá ok. Bom, nós vamos dar uma pausa para nossos intervalos, mas já voltamos. Você que gosta de vídeo, Videomaker. Você que faz vídeo, Videomaker. Você que não entende nada de vídeo, Videomaker. Toda semana, novos vídeos, novos convidados, conversando aqui com a gente sobre os bastidores e suas produções. Não deixe de conferir. Videomaker. Você pensa em vídeo, você vê. Mídia hoje conversa sobre desemprego e mercado informal. Com a gente, a juíza e presidente do Tribunal do Trabalho, Maria Francisca dos Santos Lacerda, e o economista Jefferson Giuliatti.
Doutora, todos nós sabemos que a justiça é muito lenta, inclusive a do trabalho. O que o Tribunal do Trabalho está fazendo para melhorar essa situação? Olha, a justiça do trabalho é lenta, mas não é tão lenta quanto as outras justiças, quanto a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Mas mesmo assim, nós estamos realizando diversos trabalhos para melhorar essa situação. Bom, primeiro nós temos que esclarecer que nós temos duas fases no processo. A fase de conhecimento, que é a fase que vai da instrução do processo, da entrada do processo, da instrução até a sentença. Depois, nós temos a fase de execução do processo, que é quando, efetivamente, dá cumprimento à decisão que foi prolatada no processo de conhecimento. Quando o trabalhador vai receber o seu direito, né? O direito a que ele recebeu pela sentença. Bom, o processo de conhecimento é rápido, muito rápido. Agora, o processo de execução tem diversos entraves, muitos recursos, muitos incidentes processuais, muitos recursos. E, além disso, nós temos o problema das penhoras, a dificuldade da penhora, porque depois da penhora vem leilão, vem diversas fases. Bom, o que o Tribunal tem feito? Em primeiro lugar, nós temos convênio com o Banco Central do Brasil para fazer a penhora online. Quer dizer, a penhora de dinheiro ela é feita diretamente no banco, na conta do devedor, se o devedor tiver conta no banco, bem entendido. E temos também o convênio com o Detran, para a gente fazer penhora de veículo também online. E temos promovido encontros de juízes para discutir a situação, para melhorar a execução. Nós tivemos recentemente um fórum denominado Execução Tem Solução, onde nós tiramos diversas conclusões e já começamos a aplicar. Diversas conclusões para facilitar o procedimento, porque o que dificulta na execução é justamente os procedimentos que são longos e duradouros, por causa dos incidentes, os recursos que a lei propicia à parte. Se de um lado a gente tem que cumprir a lei, porque a lei é que protege o cidadão, por outro, os incidentes, os recursos são tantos que dificultam a vida do trabalhador. Doutora, a senhora acha que as pessoas conhecem realmente seus direitos trabalhistas? No grande centro talvez sim, mas nos pequenos centros, nas periferias não conhecem não. Ninguém sabe o que tem direito. Nós temos o nosso problema aí de cidadania, né? As pessoas que não têm alimento não têm como nem conhecer seus direitos. Porque a primeira coisa que ela preocupa é de se alimentar. Ela vai se preocupar lá com FGTS, com carteira assinada? Não vai, Muitas vezes deixa até de perder, eles perdem muitos direitos, né? Por não saber. Não reivindicam. Não reivindicam porque não tem como. E Jefferson, muitas pessoas que já estão no mercado de trabalho, às vezes não conseguem mais se recolocar no mercado formal. Às vezes por desânimo, né? Às vezes por não acreditar. Como que essas pessoas podem se recolocar no mercado informal? Eu acho importante essa questão aí que a doutora Francisca colocou, porque exatamente esse papel, né, da falta de cidadania é um problema muito sério. Então, a alimentação faz parte da subsistência de um indivíduo. O segundo ponto é para que esses indivíduos que saíram do mercado formal ou os que nunca estiveram no mercado formal e pretendem entrar, é necessária educação, né? Uma educação que qualifique melhor o indivíduo para que ele possa ser inserido hoje a concorrência dentro do mercado forte, de trabalho. Né? Também, concorrência é forte, por isso que a educação ela é um ponto fundamental. Segundo e talvez mais importante do que isso, é o crescimento da economia brasileira. Sem crescimento econômico e, ao mesmo tempo, um crescimento que esteja aliado a uma educação de qualidade, é meio que complicado você inserir esses trabalhadores no mercado de trabalho formal. Se eles não forem treinados, qualificados para serem readaptados a esse mercado, eles podem correr o risco de nunca participarem do mercado formal de trabalho. E, doutora, você acha que a proposta do Lula de reduzir a carga horária de trabalho de 44 horas para 40 e sem a diminuição do salário é uma boa saída para o desemprego? Pois é, aí que está o problema. Sem redução do salário. Eu não sei se os empregadores vão concordar com isso, sem reduzir o salário. Porque, na verdade, a redução da jornada de trabalho é sempre bem-vinda para o trabalhador. Em primeiro lugar, porque até sobra mais tempo para ele ficar com a família, né? Em segundo lugar, que pode dar a chance de ter mais emprego. Mas
Eu, na verdade, penso que, é minha opinião pessoal, mas eu penso que não vai aumentar o emprego, não. Vai aumentar o número de hora extra. E o que é pior, vai aumentar o número de horas extras sem a remuneração adequada das horas extras. Mas eu sou otimista e acho que tudo que vier, tudo que tentar se fazer para melhorar, para aumentar o emprego deve ser tentado, ainda que saibamos que isso vai levar a um desvio e que pode não dar certo. Mas algum emprego, se aumentar um emprego, já teríamos algum ganho. Isso. E você, Jefferson, o que você acha? Olha, veja bem, eu li um estudo das Nações Unidas que mostra que o nível de produtividade do trabalhador brasileiro nos últimos 20 anos não teve praticamente nenhum aumento. Produtividade em relação à quantidade de tempo trabalhado. Então, se você diminui essa quantidade de jornada de trabalho, você objetivamente vai diminuir a produtividade, que é a capacidade de produção desses trabalhadores. Aí você tem um problema técnico nessa questão, né, do ponto de vista da produção de mercadorias dentro da economia. É importante dizer o seguinte, que a redução da jornada de trabalho ela tem que vir acompanhada, mais uma vez, né, de uma política que aumente essa capacidade de produção dos trabalhadores que possam vir a entrar dentro desse mercado de trabalho. E uma outra questão também é você ter certeza se realmente essa diminuição da jornada de trabalho ela vai aumentar, né? Ela vai aumentar ou vai gerar mais empregos dentro da economia. Doutora, o que você acha sobre a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho? Você acha que ela realmente defende os direitos do trabalhador? Além de tudo, estão querendo desmantelá-la, né? Eu penso que defende sim. A CLT é uma boa lei. Só que nós estamos vivendo um momento diferente no mundo, vamos dizer assim, no mundo inteiro, e as pessoas pensam em tirar direitos aqui do trabalhador, ao invés de aumentar direitos. E o que é mais interessante disso tudo é que o Código Civil, o novo Código Civil, que entrou em vigor agora em janeiro de 2003, ele trouxe justamente os princípios do direito do trabalho. Quais são esses princípios? O princípio da socialidade, que é de dar preferência ao direito social em detrimento do individual, que é tudo que está na CLT. A celeridade, a equidade, o tratamento pela equidade, tudo que está na CLT. Tratou da onerosidade excessiva dos contratos, quer dizer, da cláusula da onerosidade excessiva, que significa o quê? Que se um contrato for oneroso, bastante oneroso para uma das partes, muito oneroso, a outra parte pode pedir que esse contrato seja rescindido. Tudo o princípio que já vem no direito do trabalho há muito tempo. E o Código Civil está vindo ao encontro da CLT. E nós estamos querendo acabar com a CLT. É muito interessante que se os direitos civis estão aumentando, os direitos sociais estão diminuindo. Quer dizer, nós temos que trabalhar para que todos tenham esses direitos e não para tirar de quem tem. Então eu penso que a CLT garante sim, mas há muita gente que está fora da CLT justamente por falta de conhecimento, por falta de consciência. E o que nós teríamos aí também? Uma consciência do empregador, porque o Código Civil trouxe também esse aspecto do fim social da empresa. O fim social da empresa. A empresa não pode servir só para gerar lucro. A empresa tem também uma finalidade social. O que seria essa finalidade social? É se inserir na comunidade, trazer benefícios para a comunidade e trazer benefícios para o trabalhador, cuidar da família do trabalhador, da saúde do trabalhador, cuidar para que o trabalhador não tenha fadiga. Isso aí não só o aspecto social, mas também o aspecto econômico. Porque a prevenção da fadiga do trabalhador beneficia a empresa também, que reduz o absenteísmo, reduz doença, reduz problema no trabalho. Então, para mim, a CLT garante sim. Agora, é preciso que nós mantenhamos esses direitos previstos na CLT. Se for para aumentar, melhor, não para reduzir. E Jefferson, você acha que tem qual seria o valor ideal do salário mínimo que atendesse realmente às necessidades básicas do trabalhador? Veja bem, é muito discutida essa questão do salário mínimo, né? O salário mínimo ele teria que possibilitar o sustento alimentar, o sustento do lazer,
o sustento da moradia e do transporte. Hoje, segundo cálculos do DIEESE, que é o Departamento de Estudos Intersindicais Socioeconômicos, o valor do salário mínimo teria que estar cotado em torno de R$ 1.200 a R$ 1.400. Bom, dentro desse valor a gente já percebe que, né, um salário mínimo de R$ 240 fica muito difícil para que um trabalhador formalizado no mercado de trabalho sobreviva. Doutora, qual o papel realmente dos sindicatos na defesa dos direitos do trabalhador? Olha, o sindicato é importantíssimo. O sindicato pode ser instrumento de conscientização do trabalhador. O sindicato pode ser instrumento de agregação do trabalhador. Pode ser instrumento de cobrança dos direitos do trabalhador. Então, eu acredito que o sindicato, como associação, ele tem um papel fundamental na vida de qualquer trabalhador. E eu considero que não é só o sindicato, não. Qualquer associação que agregue pessoas é bem-vinda. Qualquer associação. Associação de bairro, associação de católicos, associação de protestantes, associação de qualquer que seja, associação de garis, qualquer que seja associação. Ela vem em benefício dos associados. As pessoas têm que se agregar. As pessoas têm que sair do individualismo para conseguir alguma coisa. Se nós continuarmos nessa nossa vida individualista, cada um cuidando de si, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E qual a sua opinião sobre a reforma sindical? A reforma sindical precisa vir. Agora, a discussão é grande. Nós vamos até iniciar amanhã, vamos abrir amanhã uma conferência chamada Conferência Estadual do Trabalho, que é justamente para fornecer subsídios para o Fórum Nacional do Trabalho. Esse fórum pretende dar uma roupagem nova à CLT. Eu não digo que vai tirar direitos nem aumentar direitos. Vai fazer uma reforma na CLT. E eu penso que essa reforma virá inicialmente com a reforma do sindicato, da estrutura sindical. E pelo que estou vendo das discussões, a tendência está para o pluralismo sindical. O que seria isso? Hoje nós temos a unicidade. A unicidade significa que cada categoria só pode ter um sindicato em cada base territorial de um município. Então, isso entendem os estudiosos que a unicidade sindical não é benéfica ao trabalhador. E há uma questão também que se discute muito, que é a questão da contribuição sindical. Cada trabalhador dá um dia de salário por ano ao sindicato. Isso obrigatório, por lei. Entendem também, e eu estou inserida, né, no meio dessas pessoas que entendem isso, que essa contribuição obrigatória, ela atrela o sindicato ao poder público, porque o sindicato passa a depender do poder público. O ideal seria que o trabalhador sustentasse o seu sindicato. Eu estou dizendo ideal. Não sei se nossa sociedade está preparada para isso. Isso é que nós vamos discutir, estaremos discutindo até o dia que pudermos discutir. Bom, doutora, nosso tempo infelizmente acabou. Nós agradecemos a presença de vocês aqui no programa. O programa Mídia fica por aqui e até a próxima semana.